Muitas vezes ele faz como um segundo atacante e hoje deve ter mais ainda essa responsabilidade próximo ao Lucas Drummond, mas é o jogador, é a cabeça pensante do Inter, é quem faz o jogo rodar e o Inter sente muita falta, né, quando ele não joga. É realmente uma referência técnica, e o líder, a gente está vendo aí, tu falou bem, puxando a fila aí, é um dos líderes desse elenco do Inter. Agora, a recepção no Heriberto Wilson tá um negócio de louco, né? Coisa bonita. Muita fumaça, aqueles jogos de luzes que a gente já tinha até visto há um tempo atrás. Olha aí, ó. Agora só um restinho de fumaça, tinha bandeirão também, tava bacana demais. Equipes vão chegando ali para ficarem perfiladas. E daqui a pouquinho teremos as execuções dos dois hinos. Vamos confirmar também, é claro, as escalações. E uma mensagem muito importante ali no gramado, na faixa, né? O Brasil sem trabalho infantil, com todas as crianças, os mascotinhos também utilizando essas camisas. Essa é uma campanha muito mais do que necessária. Importante demais, que bom que o Criciúma traz esse tema, essa pauta com visibilidade. Vamos de hino nacional brasileiro. Também o hino de Santa Catarina. E que festa demais que tá fazendo, tá bonito. Muito bonito o torcedor do Criciúma fazendo as arquibancadas ficarem ali recheadas de uma energia excelente, né, para essa partida. Então vamos de escalações, vamos confirmar os elencos. Vamos ver como é que monta o Cláudio Tencati, o elenco do Criciúma para esse dia de hoje. Tem Gustavo, camisa de número 1 no gol. Linha de defesa tem 27 Claudinho, 3 é o capitão Rodrigo, 29 Tobias Figueiredo, 22 Marcelo Hermes e 14 é o Trauco. Mais à frente, com a camisa de número 88, o Barreto. Também completando esse meio de campo, 17 Mateuzinho e 8 é o Newton. E no campo de ataque, na referência, fica camisa de número 2, Alano, e 45, Arthur Kaique. Vendo que tanto Claudinho quanto o Alano estão os dois pendurados nesse jogo de hoje. O Bolassi também pendurado no banco de reservas. Ele que está se recuperando aí de dores na coxa.
está à disposição de novo na partida, podendo entrar durante o jogo. Vamos conhecer o Internacional. Tem camisa de número 12, Fabrício, no gol. Linha de defesa tem 3, Igor Gomes, 44 é o Vitão, 5, Fernando e 6, René. Meio de campo começa com 2 jogadores, 40 é o Rômulo e 29, Thiago Maia. E lá na frente, 8, Bruno Henrique, tá pendurado, 10 é o Alan Patrick, é o capitão do Internacional, e o Wanderson tem a 11. E na referência de ataque, Luca Drummond tem a camisa de número 48. É isso então, esse o elenco montado pelo Eduardo Cudê. Então, Bruno Henrique é o único pendurado no time titular, o Arangues no banco de reservas à disposição também pendurado. É um dos jogadores que, inclusive, era uma expectativa de que talvez o Arangues pudesse começar como titular. Bom, o Wagner do Nascimento Magalhães é o árbitro, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Thiago Henrique Neto Correia. Arbitragem em campo já confirmada, confirmando também Marco Aurélio Augusto Ferreira. E para você ligado no Globoplay, a gente se despede por aqui do aquecimento. Se você quiser continuar assistindo, assine Globoplay e mais canais. O Tigrão tá como, né? O Tigrão tá animado. O Tigrão tá daquele jeito. Pro Criciúma vir em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. 11ª escalação diferente na competição. A gente estava falando, o Dani pontuou muito bem, né, Losetti? Sobre o Tencate ter esse elenco na mão e sobre saber mexer essas peças quando tem necessidade. E mudar a escalação é absolutamente normal. É muito raro a gente ver um time que repete por várias partidas a formação com esse calendário maluco que a gente tem, com os jogadores que chegam durante o ano, alguns vão embora. A gente tem que lembrar que o Renato Kaiser fez o primeiro gol do Campeonato Brasileiro e foi embora. Se despediu na entrevista depois do jogo porque ele pertence ao Fortaleza, fez o gol pelo Criciúma e voltou. Então é muita instabilidade nos elencos. Agora a grande vantagem é você ter um treinador por mais de 2 anos no comando. Isso facilita muito, principalmente para essas equipes que não têm um orçamento tão rico. Com o árbitro pedindo nesse momento, chamando o minuto de silêncio a ser respeitado antes da bola rolar. Então vamos respeitar no Heriberto Wilson no Majestoso. E apita o árbitro Wagner Nascimento Magalhães. Vamos nessa, vamos de Criciúma e Internacional nessa 13ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A. Criciúma e Inter, o Inter jogando de novo nessa mesma semana, outra vez agora sob outra perspectiva, sobre outra ótica, sobre a ótica do visitante. 2 partidas mandou no Majestoso, um empate e uma derrota. Vem tentando mudar esse panorama também jogando na casa do Criciúma. Trabalhando a jogada aí o time da casa, invertendo por outro lado. Primeiro passe lá pra frente era para tentar, quem sabe, alcançar. Tinha o Marcelo Hermes mais adiantado. O Alano vai dando esse pique. O Alano contratado agora meados de abril, né, para chegar pro Criciúma. E com essa oportunidade de série jogando nesse dia de hoje. Passe do Wanderson ali para trás. O Wanderson tem também conquistado o seu espaço e ficando como titular nessa posição ali que ele ocupa na extrema esquerda. Aí o passe na direção do René, dá o combate o Alano. E ele já vai chamando a galera junto, né? Quer começar o jogo com essa intensidade um pouco mais alta. Também bem adiantado aqui o Claudinho, já foi um dos responsáveis por assumir esse corredor direito no jogo anterior, com a camisa do Criciúma. Essa retomada aqui vai ficar para o René, na recomposição do lateral. Bola para o Vitão, volta mais atrás com o Fernando. Eles vão trocando de pé em pé, tem René, fica bem adiantado mais uma vez o Alano. O Mateuzinho é quem dá aquela apertada na marcação para cima do Rômulo.
tentativa de um lançamento, a bola lá pra frente, Thiago Maia vai brigando pra cima da marcação, quem segura? Defesa do Criciúma bem apertado, o capitão Rodrigo vai protegendo para ela sair e para ganhar também o tiro de meta. Bola dividida, acaba saindo mais uma vez. Criciúma na recomposição, já tem uma reclamação ali porque o árbitro tinha marcado para o lado do Inter. Passe para o René na inversão do lado de campo. Passe de primeira que faz o Wanderson. Sai jogando aqui o René. Ele se manda, vem por dentro. De novo tem o passe, olha o Wanderson. Recebeu o cruzamento, rasteiro, tira a defesa. Vem pelo alto e ela fica para o Rodrigo. De novo o Wanderson arrisca. René para baixo. Passe no meio. O Fernando estava dando aquele suporte mais adiantado. Veio aqui mais atrás buscar o Alan Patrick. Passe mais uma vez para o Wanderson. E ele segura, encara a marcação. Arrisca levantar para dentro da área, o cabeceio vem por baixo, tira Tobias Figueiredo. Voltando de suspensão, já tendo o primeiro lance na sua responsabilidade. Afastando o perigo para o Criciúma. De um lado para o outro, daquela balançada ali o Fernando. Pressão na marcação lá no meio, bola despachada, mas o árbitro já viu o lance, a infração ali no grande círculo. Apenas o início da partida, os primeiros movimentos. A gente revê o lance, né, para cima do René. Ele ficou inclusive reclamando ali do contato na nuca. O Eduardo Cudê fica de olhos bem concentrados em cada movimento da partida. Essa sequência também de jogos que, inclusive, né, o Internacional, nas últimas 11 partidas que teve, né, foi circulando por aí, Brasil afora. Agora já vê no horizonte a sua volta para o Beira-Rio. Volta marcada para daqui a 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Vasco em casa. Tem um jogo contra o Fluminense ainda no meio do caminho, mas depois tem o Vasco. E aí a chegada do Inter justamente pelo lado direito. Bandeira está marcando a falta ali, falta de ataque. De tudo que foi feito ali para recuperar o Beira-Rio o quanto antes possível, né? Então, está marcado para voltar o Internacional à sua casa no dia 7 de julho. 11 jogos em sequência em locais diferentes. Vai chegando lá para a ponta, ó. Segurou e segurou bem o Igor Gomes. Agora o Inter chega, dá combate e não, esse lance já está paralisado. Nossa, 6 minutinhos e picotado esse começo de jogo. Bruno Henrique está aí no chão. Em relação a posicionamentos, todo mundo ali se estudando. Bruno Henrique indo para o chão, vamos ver, já vai se mandando o Wanderson. Veio dar um suporte ao Vitão. Aí o René, passe na canhota. E chega a marcação para cima dele com o Newton. Natália. Chega Bruno Halper. Daqui uma semana, quando entrar em campo contra o Vasco no Beira-Rio, o Inter vai ter completado 70 dias longe de casa. Não joga no seu estádio desde o dia 28 de abril. E o jogo contra o Juventude, pela terceira fase da Copa do Brasil, também está confirmado para o dia 10 de julho na Casa Colorada. Enquanto isso, ó, tem que despachar, mandar para longe o Fernando. É bom, né? Depois é muito bom poder ver o Internacional voltando a jogar em casa depois de tanto tempo, né? Tenho certeza que vai ser um jogo especial, um jogo emocionante, um jogo que passa uma mensagem, mostrará uma mensagem muito forte, né? Essa mensagem de reconstrução.
Saía jogando ali pelo meio, o Rodrigo deixou o passe e ele fica ali apontando, ó, aqui na ponta tem o Newton. Para receber de novo no meio, Barreto. A inversão da jogada pelo lado esquerdo. Trauco pode levantar para dentro da área. Faz o corte, Vitão. Outra sobra, o Mateuzinho tentava vir para cima dela. O passe na direção do Newton. Recebeu, Newton bate mascada e ela vai para as mãos do Fabrício. Criciúma arrisca a primeira finalização na entrada da grande área. Ficando nas mãos aí do Fabrício. A saída sem pressa nenhuma. Os jogadores vão só circulando. Agora sim veio pro bote o Alano. O Alano que inclusive, né, chegando com experiência de Série A na temporada passada, jogando com a camisa do Goiás. Bola despachada lá pela linha de defesa do Criciúma. Mais pra frente, tentou deixar o Alano. O passe ficou bom ali, é pro René. Bola bem interceptada. Lado esquerdo tinha Alan Patrick, ele preferiu inverter a jogada. A chegada, a aproximação do Wanderson, vem cortando por dentro. Abre o passe Bruno Henrique. Marcação em cima do Bruno Gomes. Ele segura, circula, olha pra trás. Vem dois na marcação e eles trocam passes. Aquela desafogada, né? Não deixa o Criciúma na roubada de bola. O Arthur Kaique vem ali babando na marcação. E o Alan Patrick fica aqui embaixo, né? Tentando organizar também essa saída. O time do Inter dentro do campo de ataque. Alan Patrick é quem recebe, bota lá pra frente. Justamente é pro Wanderson. Tem cruzamento, a bola presa pela defesa. Que momento, hein? Segurou ali, foi pro chão o Tobias Figueiredo de joelho só pra proteger que ela ficasse pras mãos do Gustavo. Primeiros 10 minutos de um jogo absurdamente estudado, viu, Dani? Pois é, um jogo estudado, a gente até estava esperando para ver como as equipes iriam se portar. Do lado do Criciúma tem uma dobradinha lá do lado esquerdo, né, e torna um lado esquerdo muito forte, com o Marcelo Hermes e com o Trauco. Horas é o Trauco mais atrás, né, para defender o Marcelo Hermes é praticamente um zagueiro, mas para atacar é um ponta esquerda, né, essas são as estratégias aí do Tencate. Segue aí, depois eu falo sobre o Inter. Porque vem um Alano, faz o passe para o lado direito, a descida tem Claudinho. Ele olha, vem chegada, vem um apoio, passe para o Alano de novo. Na perna esquerda ele serve Mateuzinho, chance do cruzamento. Bola veio, rasteira e tira a defesa do Inter. Rapidamente o Criciúma já arma o segundo ataque, Dani. Perfeito. E só falando sobre o Inter, como o Inter hoje não tem os jogadores de ponta, especialmente o Wesley e os atacantes, ele fortalece um pouco mais o meio de campo, e o Thiago Maia e o Bruno Henrique são jogadores que jogam pelo bem, mas pressionam muito essa saída para dar essa sustentação e tentar adiantar essa marcação, roubar a bola mais no campo do Criciúma. E tem cruzamento para dentro da grande área, e essa bola vai passando direto por todo mundo. Tirou uma onda ali embaixo o Alano, né? Tá cheio de estilo o Alano. Passe na chance, na bicicleta, e se fala de Marcelo Hermes, ele já arrisca uma bike na direção do Fabrício, que faz a defesa. São 11 minutos. E essa pintou ali pro Marcelo Hermes, de costas pro gol. Então, trazendo aí as análises dessas primeiras movimentações de jogo, Dani Moraes fica nessa saída de bola também, ó, procurando para onde sair o Fernando. Ele é sempre esse primeiro homem de saída, junto com o Vitão, que está lá na inversão do outro lado, livre de marcação. Já vendo que podia dar aquela incomodada o Mateuzinho, ainda segurou o Fernando. Agora sim. Mateuzinho tem ficado na cola aí do Rômulo nesses primeiros minutos de jogo. Tentando tirar essas opções de passe, né? Chegou lá pro Rômulo. Então a gente consegue ouvir, me parece que é o Tencate, né? Falando ali sobre essa paciência que precisa ter
na beira do gramado. E o Arthur Kaique já tá apontando ali, falando com o Alano. Diga, Manu. É justamente o Tencati, ele tá pedindo calma para os jogadores estudarem as jogadas, mas ele tá bem agitado aqui na beira do gramado, pedindo principalmente, fazendo aquele sinal que vem fazendo todos os jogos. Coloca a mão na cabeça, pensa no que vai fazer para conseguir atacar o Inter. Então, inteligência, tem que ter inteligência em todos os lances. Recebendo aí o Alano, ele já serve o passe no meio com o Newton. Tinha um 3 ali, um triângulo para fechar em cima do Newton. A inversão da jogada, tem bola na chance de viajar para dentro da área, já interceptada de novo. Ó, o corte, ó, vai brigando. O Newton vem pro bote. Na segunda vez chegava o Mateuzinho. Ele ainda briga pelo lance. Igor Gomes fez o giro, fez ela chegar no Alan Patrick. Ali atrás para dar aquele suporte na saída. E você sabia que sócio do Tigre tem uma mina de vantagens no Clube Carvoeiro? São mais de 100 parceiros oferecendo benefícios. Você acessa o aplicativo ou o site do Criciúma para conferir todos os parceiros. A chegada do Marcelo Hermes de novo em cima da marcação. Mateuzinho estava nas costas. Bruno Henrique, um dos pendurados desse elenco titular do Internacional. Jogada no meio, passe é para chegar no Alan Patrick, ele recebeu, vem marcação para cima dele, tirou fácil o Rodrigo. Já vinha na dobra ali para dar aquele suporte, quem sabe um desafogo. O Wanderson, ele queria ficar bem de frente pro gol, né? Mas o Rodrigo foi muito mais eficiente no lance, conseguindo tirar na marcação. Lance já paralisado, falta a favor do Criciúma. Fazendo 10 graus nessa noite gelada, né, em Criciúma. Alguns jogadores jogando ele de luva, outros colocando uma manguinha mais longa. O Rodrigo faz um passe lá pra frente. Claudinho, aí ele carrega, vem pro Newton, daí Newton bateu em cima do Fabrício para fazer outra defesa. Levantamento, Alano bem fechadinha, tira ainda o Inter. René. Olha a briga pelo espaço, chegou bem o capita Rodrigo. Devolve lá para a intermediária, essa bola passa na frente. Marcação era do Lucas Drummond. Tá aí o Barreto. Olha para o lado, abre a jogada, tem Claudinho, chance do cruzamento. Ele bate em cima do René. Procurando ali opções, né? Chegam jogadores para aquela possibilidade do lateral. Enquanto isso, Claudinho recebe de volta. Aí o Newton. Outra bola levantada. Arthur Kaique queria o domínio. Mateuzinho tirou e tirou bem o Mateuzinho. Dá aquela circulada, procura. Claudinho achou, bateu em cima do René de novo. Olha o René segurando ali os ímpetos do Claudinho, né? Passe do Rodrigo, bola vem por baixo por enquanto. Segue firme e forte no campo de ataque e já perdendo nesse passe errado. Passe invertido pelo Alan Patrick. O Lucas Drummond já se coloca entre os jogadores de defesa, esperando para ver se ela chega na direção dele. Se por aqui 0 a 0, tem gol na rodada, hein? Tem gol do Flamengo contra o Cruzeiro, gol do Pedro, fazendo 1 a 0 no Maracanã. Rômulo faz o passe, fez o giro e o gol está sendo anunciado também lá no gramado, né? Passe para o Wanderson. Recebeu, tentou o cruzamento, bateu em cima da marcação de novo, essa bola saiu. E o Newton já se manda ali para dentro da grande área. Tem pressa o Wanderson. Escanteio já cobrado ali rapidinho. Passe do René, com Wanderson de novo, levanta para a área, batida de primeira do Bruno Henrique.
Henrique vai para as mãos do Gustavo. E ele já achava o Mateuzinho lá na frente. Falou, quem sabe se eu saio jogando rápido com ele. Primeira finalização do Internacional na direção do gol, Losetti. É um começo de jogo bem amarrado também. Mas é muito interessante observar o posicionamento. Vai lá. Vamos ver se tem uma boa oportunidade, porque lances criados, por enquanto, pelo Criciúma estão saindo, e o primeiro do Inter. As movimentações do Marcelo Hermes, né? É muito raro a gente ver outro time que pegue um jogador que ora tá na linha de 5 jogadores defensiva, porque ele não é um zagueiro que fica na linha, né? Mesmo quando o Internacional tem a bola, ele fica um pouco mais adiantado e, eventualmente, quando o Inter chega pelo lado oposto, ele entra na linha para ter um jogador a mais, defender o cruzamento, defender uma bola invertida. Mas ele sai para marcar no meio-campo, como se fosse mais um meio-campista. Quando o Criciúma tem a bola, ele é, como o Dani já observou, um jogador bem ofensivo. 2 bolas já sobraram para ele dentro da área do Internacional. Então o que a gente mais vê é o Inter tentando sair com o Fernando, o Arthur Kaique um pouco mais adiantado, fazendo a primeira marcação, e aí o Criciúma tem muitos jogadores por dentro, porque sabe que o Inter concentra seu jogo por ali. Então a gente vê por vezes um quadrado, com o Barreto, com o Newton, com o Mateuzinho, o Alano um pouquinho mais adiantados, com o Hermes fazendo essa movimentação para tentar marcar o Rômulo, o Thiago Maia, o Alan Patrick, o Bruno Henrique, porque todos esses jogam por dentro. Então é um jogo muito concentrado. Quem consegue abrir um pouquinho, encontra espaço, pode causar um desequilíbrio na marcação adversária. Enquanto o Fabrício vai dando aquele ajuste na defesa, né? Agora a oportunidade de uma bola parada. Trauco já está posicionado para fazer a cobrança. Ele, inclusive, né? Que fez um gol de bola parada nessas rodadas anteriores. Aquele final de jogo bem complexo, né? O Trauco. Ih, olha aí a roubada do Bruno Henrique. Ele queria partir no contra-ataque rapidamente. Disputa ali por baixo, o Thiago Maia, falta aí já rapidamente, prontamente cobrada. O árbitro acho que vai mandar voltar, né? Ó, atualizando a classificação, inclusive com esse gol do Flamengo, vai chegando a 27 pontos ali no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Com esse empate também o Inter chega a 18 pontos, o Criciúma a 13. Com esse resultado o Criciúma já ultrapassa o Cuiabá por critérios de desempate. E o Inter fica ali na cola do Red Bull Bragantino. Ali, Nath, quando a gente esquece um pouquinho a bola e olha para o outro lado ali, o Hermes marca justamente essa movimentação do Bruno Henrique, que sai da direita e vem para dentro. Porque o Bustos, lateral direito do Internacional, hoje não está jogando. Quando ele está em campo, ele é um lateral muito ofensivo. Hoje o Igor Gomes é um lateral que não passa tanto. O Igor Gomes é um zagueiro que foi adaptado à lateral direita, faz as duas funções. Então o Trauco muitas vezes fica sem ter esse jogador para marcar. O Inter precisa encontrar uma forma de ter um pouquinho mais de profundidade pelo lado direito, assim como o Wanderson já fez algumas boas jogadas pela esquerda, justamente para tentar tirar essa sobra do Criciúma, que está conseguindo ter por essas movimentações e pela falta de profundidade do Inter na direita, hoje sem o Bustos. E já vamos falar mais sobre isso, porque justamente pela direita vamos ver a chance do cruzamento. A bola era para chegar lá na outra ponta. Criciúma quem faz a roubada e já parte na velocidade no contra-ataque. Alano vai recebendo o passe do Claudinho. E ficando para trás ali o Wanderson. Bola recebida, quer dizer, bola interceptada, né, pelo René. Passe para trás ali do Thiago Maia. E na linha disso que falava o Losetti também, né, Dani? Essa dobradinha do Bustos com o Wesley é uma dobradinha que estava dando muito resultado para o Internacional nessa ponta direita, e hoje não tem nenhum dos dois. Muito resultado, mas aí, esses desfalques estão prejudicando demais a equipe do Inter. E aí o Kudê ele tem que adaptar a equipe. O Kudê, que ele é conhecido por ser um treinador ofensivista, de pressionar a saída de bola, de gostar de muito de ter a bola, ele está tendo que mudar um pouco e eu estou sentindo ele armar o time, né, com mais jogadores defensivos, que tem muita qualidade, mas que são volantes, um zagueiro na lateral, o René, que já não passa tanto, para tentar igualar esse jogo. Ele fez isso muito também no Grenal, não tem tanta velocidade, mas talvez solte um pouco mais o time no segundo
tempo, né? Tem Gustavo Prado, que é um jogador de velocidade, pode suprir um pouco essa ausência do Wesley, mas o Wanderson pode aparecer mais no jogo. São esses desafios aí com os desfalques que o Kudê tem. Já o Criciúma bem pelo contrário, mesmo com desfalques, mesmo com um time não tão com tanta qualidade técnica, é um time que se porta de uma maneira muito parecida, gosta de ter a bola, aparece bastante para o jogo, tenta aí essa surpresa com o lado esquerdo, com esse posicionamento do Marcelo Hermes. É o próprio Rodrigo, que a gente está vendo na defesa, 37 anos, já ganhou, é um dos jogadores que mais vence duelos no Campeonato Brasileiro, né? Um jogador muito interessante, né? Um zagueiro que já está há muito tempo aí no Criciúma. É mais um jogo dentro das suas estratégias, mas bem movimentado até agora. Com algumas boas chances que apareceram nesses primeiros 23 minutos, 0 a 0, com jogos simultâneos ao nosso. Passe lá pra frente, tentava a chegada do Igor Gomes, mas ela acaba saindo pela linha de lateral. Inclusive que o torcedor do Internacional também hoje tem aquela missão de ficar de olho no jogo entre México e Equador na Copa América, né? Porque o jogo que coloca frente a frente duas seleções que estão brigando por essa segunda vaga lá no Grupo B, que já tem praticamente ali classificada a Venezuela, e o Equador, se no caso acabar caindo para o México, volta a jogar pelo Internacional Enervalense. Torcedor do Criciúma, por outro lado, tá aí, ó, fazendo a sua festa, curtindo o momento. E o seu convocado já está classificado, né? O Wilker Angel, o zagueiro venezuelano. A Venezuela já avançou à próxima fase, justamente neste grupo de Equador e México. Joga só pelo primeiro lugar, para carimbar o primeiro lugar. E depois, se passar em primeiro lugar, vai pegar o Canadá nas quartas de final. Tem tudo para ir à semifinal, a Venezuela, que é muito mais time do que o Canadá. A seleção vinho tinto tá que tá, né? Numa crescente impressionante. A gente estava ouvindo ali aquele chocalhozinho o tempo todo, né? Fomos buscar lá na banda do Criciúma. Agora, tem bola parada e tem Alan Patrick no lance. Tem dois jogadores na barreira ali montada pelo Gustavo. Toda a preocupação também da linha de defesa. O Alano fica ali bem na cola também do Bruno Henrique. Alan Patrick na cobrança, o desvio. E essa bola vai se perdendo pela linha de fundo. Só um tiro de meta. Tá no coração, tá no Sport TV. Claro, com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Brasileirão, meus amigos, da sua vida é no Premier. A maior oferta de jogos do futebol brasileiro por um precinho que dá jogo. Para você assinar, premier.globo. Jogada com o Claudinho, bola por baixo. Quem tira ali é o Rômulo. Ainda sobra para o Criciúma no campo de ataque. Bola passando para o lado esquerdo. A gente fala sobre a movimentação do Hermes. Olha ele aí já dentro da grande área, ó. E a bola veio viajando. Na verdade, foi lá para outra trave onde tinha o René. Mas ele fica ali posicionado. O mapa de calor do Hermes é uma coisa insana. Eu tinha curiosidade de ver só o dele. Só o dele, né? E o GPS, né, Losete? Quanto que ele vai correr aí nesse... Vai bater quilometragem de Eurocopa aí, 12, 13 quilômetros. Exatamente, porque com o Criciúma tem a bola, ele tá na área do Inter. Quando o Inter tem a bola, ele tá perto da sua área. E é o tempo todo isso. Ó, ele já tá aqui, ó, compondo a linha de defesa de novo, né? Muito gás aí pra jogar o Marcelo Hermes. Opa, e teve gol na Série B, hein? Gol no clássico entre Guarani e Ponte Preta, gol do Guarani, Luan Dias. Eita, que esse clássico é daqueles que pega fogo, viu? Movimenta a torcida campineira. Bola do Barreto ali para trás, bola na ponta esquerda, adiantada lá para frente, Arthur Kaique. Tava na ponta da chuteira, chegou pro Barreto, foi lá para trás. Tudo de novo recomeçando com o Rodrigo. Passe longo pro Arthur Kaique. O árbitro já está paralisando ali o lance, está marcando falta. O Arthur Kaique, a gente estava falando sobre ele no nosso pré-jogo, né? Aí a posição marcada, a posição irregular.
já jogou nessa temporada vestindo a camisa do Sport, né? Chegou na contratação e com a camisa do Sport nesse ano ele tinha 11 jogos e 2 gols convertidos. Então vem aí também para essa expectativa de aumentar esse potencial, né, de ataque do Criciúma, que já tem 17 gols no Campeonato Brasileiro. Natália, impressionante, a gente falou de gestão de elenco, né? E como é necessário para o jogador jogar e render e se sentir bem também, né? No Sport, o Arthur Kaique não foi bem. É um jogador que vinha do Japão com outro ritmo de jogo, ele não foi bem, foram dois gols só, pouca minutagem, e chega no Criciúma, mal chega, já tem mais gols do que tinha no Sport, né? Jogando agora uma Série A, já adaptado, como é importante o ambiente, um ambiente bom também, que o jogador se sinta bem para conseguir performar. Né? Exatamente, né? E fazendo parte desse bom poderio ofensivo. Vivendo aí alguns jogos que ele tem conseguido converter de forma consecutiva. Ora, Nath, você viu essa saída de bola do Inter? A gente vai reparar que isso é um método, né? Ele tem os seus 4 jogadores de defesa quase que alinhados. O Igor Gomes, o Vitão, o Fernando e o René. Aí vem mais uma diferença, né? O Bustos, quando está jogando, ele já espeta lá como um ponta, como um quinto homem de ataque. Então, o Inter tem que compensar esses movimentos o tempo inteiro, porque tem um jogador a mais na saída, precisa ter mais gente na frente. E aí vai tomar cartão o nosso recordista de quilometragem percorrida. Marcelo Hermes recebendo cartão amarelo aí para o lado do Criciúma. Deu aquela travada no lance, ó. Vamos ver de novo, ó. A ideia dele, né? Acabou perdendo ali o tempo do lance. Era pegar justamente e acertar primeiro na bola e acabou acertando na perna do Rômulo. E é muito importante para o Inter que o Rômulo se apresente, que o Thiago Maia chegue na frente, justamente para ter mais gente atacando, para o Bruno Henrique poder ficar um pouquinho mais aberto, não ter que vir todas as bolas para dentro, o volante se projetando, o Inter preenche os espaços sem precisar do lateral apoiar o tempo inteiro. E olha só, né, são 29 minutos de jogo, já são 10 faltas no total, né, 5 para cada lado. Não tem poupado ali os apitos, o professor Wagner do Nascimento Magalhães, ele para mesmo. Autorizado o Alan Patrick de novo na cobrança, levantamento, toque de cabeça, essa pega no Fernando e se perde pela linha de fundo. Tá no coração, tá no Sport TV. Nova Fiat Titano, a maior caçamba da categoria. Tira! A jogada ali com o Alano, já rapidamente ele recebeu lá na frente, né? O Criciúma tem partido dessas jogadas de tiro de meta, já vai lá para aquela ponta esquerda na velocidade da luz. Eita! Natália. Acontece, né, Rodrigo? Acontece. Bruno Halper. Falar um pouquinho mais do Luca Drummond, que hoje recebe a sua primeira oportunidade na equipe titular. Atacante carioca, 1,88 m, revelado pelo São Paulo. Jogou nas categorias de base lá no Tricolor Paulista entre 14 e 19 anos. Além do São Paulo, também defendeu o Avaí e o próprio Criciúma na base antes de chegar ao Colorado nessa temporada para compor a equipe sub-20 com contrato até janeiro de 2025. Conseguiu girar bastante, né, nas categorias de base, dando experiências de diversos clubes. Aí o Wanderson. Bola no passe na entrada da grande área, sobrou, Alan Patrick vem, carregou, tentou, bateu por baixo, por debaixo das pernas da defesa, fica nas mãos do Gustavo. O Gustavo tá dando aquela esfriada, né, no lance, porque olha como é que chega, né, veio um Alan Patrick, passou um, tinham 2 fechando para cima dele, e ele veio aqui, ó, no meio das pernas aqui da marcação do Rodrigo. Aliás, do Rodrigo não, né? Ele foi do Claudinho. O Rodrigo chegou depois. São 4 finalizações do Criciúma, 2 do Inter. Passe pro Alan Patrick, de novo, ele carrega... Não conseguiu devolver ali ao Bruno. A ideia era excelente, né? Alano despacha a jogada lá na frente, na entrada da área, botou um pontinho de chuteira ali, o Igor Gomes, foi o suficiente para ela não chegar no domínio do Mateuzinho.
Agora vamos ganhando em volume de jogo, né? Essa metade do primeiro tempo já tem uma energia diferente. Aqueles primeiros minutos muito estudados. Passe para o meio. Claro, sempre voltando essa linha de defesa, o Inter procurando as melhores opções. Agora fica para o Alano, ele deixa passar. E vai embora o Rodrigo. Ficou para trás o Wanderson, jogada bonita. Rodrigo. E fala bastante, conversa bastante, se comunica o Tencati. Jogos simultâneos ao nosso, Flamengo e Cruzeiro, Vitória e Atlético Paranaense. Por enquanto só saiu o gol lá no Maracanã. E vem pelo meio Alan Patrick, faz o passe na frente, na direção do Lucas Drummond, para tirar a defesa do Criciúma, essa bola desviada pela linha de lateral. O garoto com a oportunidade de jogar pela primeira vez como titular no camisa 48, Lucas Drummond. Foi sacado para jogar pela primeira vez no jogo contra o Bahia. Desculpa, contra o Corinthians. E agora pela primeira vez como titular. Passe do lado esquerdo, olha o Alan Patrick para a área, cruzamento na perna esquerda, não chega no René. Tentando dar o bote o Wanderson. Eita! Conseguiu se equilibrar e vai partindo o Mateuzinho. Corta por dentro para tirar ali do Rômulo, fez o passe, a bola vai chegar no Alano. Que bom passe pro Alano, recebeu, tem dois para cima dele, ele protege. Vai arriscar a perna esquerda para fora. Que baita finalização do Alano, ela subiu e foi embora, uma das melhores chances do Criciúma. Tá no coração, tá no Sport TV. Sporting Bet, entra confiante no jogo e faz um Sporting Bet aí. Bolão do Barreto no contra-ataque, né? O passe dele depois recebeu do Mateuzinho, deu de primeira no Alano, e o Alano tá muito longe da área, né? Ele é um atacante que tá fazendo um papel de marcação importante, jogando muito no seu próprio campo ou da intermediária ofensiva para trás. Ele não perdeu a chance de finalizar. Sabe aquele jogador que tá louco para conseguir uma... Pô, eu sou atacante, eu quero jogar na área dos caras, eu quero finalizar uma vez. E aí depois que ele se enrolou um pouquinho ali pela direita, achou um bom chute. O Criciúma chegou com pouca gente, eram só 4 jogadores nessa transição, mas ainda assim conseguiu ser perigoso. Muitíssimo perigoso e um lance que descreveu perfeitamente o Losetti, né, Dani? Ele ficou super apertado, parecia que talvez não pudesse concluir o lance, mas encontrou uma alternativa. Encontrou uma alternativa. Ele faz um papel um pouquinho diferente, né? O Bolassi que joga por ali também não marca tanto, né? Como o Alano tem conseguido fazer esse papel também, mas teve oportunidade bem na característica de velocidade, de ser um jogador de puxar contra-ataque. Não conseguiu finalizar bem, mas foi uma oportunidade importante aí para o Criciúma. Oi. E o Criciúma que tá, como a gente falou no início da transmissão, né, sem vencer o Internacional há 20 anos. Inclusive há 7 anos que a gente não tinha um confronto entre as duas equipes, né? O retrospecto é um pouco assim, espaçado, né, em relação à última partida que foi lá em 2017, ainda na Série B. Se a gente for fazer um recorte de Série A, ainda bota mais um ano para trás. Mas de última vitória do Criciúma já faz um tempinho e tá tentando quebrar esse jejum, mas o Inter também vem pra cima e vem pra cima com o René, cruzamento na pequena área, ela pega o desvio em cima da defesa do Criciúma. O último homem era o Lucas Drummond e quase que ele toca na bola. Escanteio pro Colorado. Vamos ver de novo, ó. Essa bola pegando por último ali no Trauco. A bronca do Gustavo dentro da pequena área. Bruno Henrique toma a distância. Aí o torcedor colorado. Gostando do momento na partida aos 37 minutos. Tem levantamento para a segunda trave, o desvio, ela vai saindo pela linha de fundo. Tá no coração, tá no Sport TV.
Bradesco, eleito melhor banco para investir. E os craques colorados já são sócios, então seja você também um sócio colorado. Você acessa Mundo Colorado para fazer parte. Natália? Diga, Manu. Vocês falavam sobre o confronto entre Criciúma e Internacional e eu acho que é bacana a gente destacar que as duas torcidas são super amigas. Na quarta-feira, contra o Atlético Mineiro, a própria torcida do Criciúma também acompanhou e hoje fizeram ali um esquenta antes da partida também juntos aí as torcidas do Criciúma e do Internacional. Isso é bacana, né? Esse clima bastante amistoso, apesar de um campeonato brasileiro vivendo aí um momento que tá a todo vapor, né? Inclusive, falando em todo vapor, tem gol na rodada. Matheus Pereira empatando para o Cruzeiro. Flamengo 1, Cruzeiro 1 no Maracanã, jogo no primeiro tempo. Matheus Pereira é um dos melhores jogadores do campeonato até aqui. Concordo plenamente contigo. Tá fazendo gol a rodo, tá dando assistência até quando não quer, ele faz o passe chegar, né? Jogada para o lado direito, vamos ver. Tenta fazer o domínio ali o Bruno Henrique, ela acaba escapando, saindo pela linha de fundo. Então tem escanteio para o Internacional. Bola veio rasteirinha, Alan Patrick na entrada da grande área, chegou no Wanderson. Já se foi o disco voador. Acabou isolando, né? Mandou para longe o Wanderson. 39 minutos. É um final dessa primeira etapa completamente diferente do início do jogo, Dani. Aquele jogo mais estudado, mais pensado. Agora, muitas chances criadas. Quem sabe uns golzinhos reservados para os próximos minutos. Pois é, eles estão tentando, né? Cada um da sua maneira. O Criciúma já tinha chegado e o Inter chegou, né? Não nesse chute do Wanderson aí, mas na outra jogada do Alan Patrick com o René, da maneira que escolheu jogar, né? Pressionando a saída, com muitos jogadores de meio. Segue aí. Porque olha a jogada boa pro lado direito. Chance do cruzamento do Luca. Chegou, veio por baixo. Gol! Bruno Henrique aparece do cruzamento na entrada da grande área e ele estufa a rede para a alegria do torcedor colorado. Vamos ver de novo, ó. O passe veio do Thiago Maia, encontrando o garoto Luca Drummond. Pela primeira vez como titular, o menino servindo. Um excelente passe na medida, chegou chapando a bola o Bruno Henrique. Bruno Henrique, que já foi capitão do Internacional nessa temporada. Ele que vem como dessas referências, aparece no melhor lugar possível recebendo do garoto. Vibra também o Alan Patrick, o professor. Anota lá que é dele, é gol do Inter. O Inter balança as redes de novo no Heriberto Wilson, viu, Dani? A gente falou de gol, saiu. Chamamos o gol. Exatamente o que eu estava falando aconteceu, né? O Inter pressionando, não tem tanta força pelos lados para criar hoje, tanta velocidade, mas pressionando. Thiago Maia e o Bruno Henrique do mesmo lado pressionando, conseguiram roubar a bola. Acha o Luca Drummond, que saiu ali do papel de centroavante, e dá uma assistência para o Bruno Henrique, que pisa na área e faz um gol. No momento que as duas equipes vinham tentando, o Inter, a partir da sua marcação e da qualidade, conseguiu aí sair na frente. Agora, se você Primeiro gol do Bruno Henrique. Opa, por favor, Halper. Desculpa, Natália. Olha o ataque aí primeiro. Vamos nessa, porque a jogada é pro lado esquerdo. Encontrando a movimentação ali com o Wanderson. Ele solta o passe na direção do centro do gramado. Por favor, Halper. Primeiro gol do Bruno Henrique nessa edição do Campeonato Brasileiro, o segundo na temporada. O Bruno Henrique, que é o maior garçom do Inter em 2024, com 5 assistências. Falando em assistências, destaque para o Luca Drummond, que no primeiro jogo, como titular na equipe profissional, já consegue uma assistência para anotar no caderninho. E o Halper deu exatamente o gancho do que eu ia falar para você, Alexandre Losetti. Imagina para o garoto que está estreando pela primeira vez como titular, né? Não estreando na equipe, mas como titular.
E aí já serviu um passe pro Bruno Henrique fazer o gol. E ele foi muito bem, Nath. Depois desse ataque eu falo mais. Vamos ver, ó, mantendo justamente, a gente falou do Bruno Henrique, ele que tenta o cruzamento dessa vez dentro da área, e era pro Luca Drummond que tava ali pedindo. Bola do Igor pra dentro da área, vai passando por todo mundo, vai sobrando, justamente para arriscar a batida, o Wanderson vem, bate mascado, prensado pela marcação do Criciúma, ela sai. O arremesso vem aí o Alan, vamos ver se vai ficar pro Alan Patrick, acho que vai, é sempre o René, né? Sempre o René que vem pras bolas de lateral. Tá pedindo o Alan Patrick. Deixa comigo. Fez o giro para tentar tirar o Claudinho. Vai brigando ali o camisa 10. Segue pro Inter. Último toque ali do Criciúma. 43 minutos. Reta final dessa primeira etapa de jogo. Com um gol inaugurando o placar. Bola para dentro da área. Tem um totozinho. Pode tentar sair jogando, o René dá aquele... Chega pra lá em cima do Barreto. O Luca foi muito bem, porque a partir da retomada da bola, com a pressão que o Dani já chamou a atenção do Thiago e do Bruno Henrique, ele percebe que ele tem que atacar aquele espaço. Quando ele recebe a bola, o passe que ele dá é raro, principalmente para um jogador que está começando a sua trajetória no time profissional. Rasteiro, para trás, ele não tenta um cruzamento a esmo, sem olhar, ele percebe a entrada, ou nem a percepção da entrada, é a sabedoria da leitura da jogada. A maior probabilidade de um companheiro chegar finalizando era aquela. O Bruno Henrique chega, o Nilton ainda dá uma escorregada e o Bruno faz o gol. Bruno Henrique que só não jogou uma partida esse ano em janeiro, dia 31 de janeiro, dos 33 jogos do Inter, ele esteve em 32, fundamental. Enquanto isso, o Criciúma vem para tentar dar a resposta, né? Mateuzinho, passe de volta ali pro Alano, que teve uma das melhores chances do jogo. Levantou para dentro da área e ela fica nas mãos do Fabrício para fazer a defesa. 44 minutos. Natália. Sim. Dani, sessão nostalgia aqui, né? A gente estava falando do Luca Drummond, como estreando com a camisa do Inter, né? E aí me vem na cabeça lá em 2008, com essa mesma camisa do Internacional, eu tive a oportunidade de jogar. Não foi o meu primeiro jogo, mas o primeiro jogo grande, valendo assim, estrear numa final de Campeonato Gaúcho, né? Vestindo a camisa do Inter lá em 2008. Então realmente não dá para escolher o momento de estrear, não tem momento bom ou ruim, mas tem que encarar e é muito gratificante, né? Começando aí bem. E que coragem ali, inclusive, né? Para voltar essa jogada ali pro Fabrício. O torcedor colorado deve ter pulado uma batida do coração. Jogada pro lado esquerdo. Mais 2, traz pra gente, Emanu, a confirmação. Vamos até 47. E foi uma coisa que a gente até brincou durante o pré-jogo, né? A oportunidade, ela se apresenta. Se apresenta para o Luca Drummond. E a dele aproveitar, ele aproveitou. Aproveitou para servir uma assistência. E nesse momento, Nath, neste momento com os resultados atuais, o Inter tem 5 pontos a menos do que o líder, 20 pontos contra 25 do Flamengo e 2 jogos a menos. Então, o Inter mantém uma pontuação que o permite pensar em brigar pelo título lá na frente. A gente está vendo agora o Inter com 20 pontos, o Flamengo com 25, só que são 2 jogos a menos para o Internacional. Então, essa tabela permite o Inter sonhar grande, mesmo com todos os problemas que tem tido. E o levantamento lá para dentro da grande área, o toque da bola escorada do Rodrigo. Opa! E vai partir o Criciúma, o árbitro manda seguir. 46 minutos, a chance de tentar sair num placar de igualdade nesse primeiro tempo. Vem Alano, faz o giro e ele gosta desse individual. Vem 2 para cima dele, o último toque ganha o lateral. Então pegando o elevador, subindo o Inter para a 7ª colocação ali com 20 pontos nesse momento. Placar de momento, tem o segundo tempo inteiro. Pode ampliar. Pode brigar pelo resultado, quem sabe a virada do Criciúma em casa. Mateuzinho levantou para dentro da área, subiu o Fabrício. Tinha a posição já irregular ali no ataque. Três jogos simultâneos nesse horário das 6h30. Como a gente falou, né? Por enquanto só com o Flamengo e Cruzeiro no empate, os gols nesses 3 jogos, e o nossa partida, é claro, e o Vitória e o Atlético Paranaense por enquanto no 0 a 0. Bom,
O árbitro finaliza este primeiro tempo de jogo. 0 para o Criciúma, 1 para o Internacional. Tá no nosso pré-jogo, pensando que ele está muito bem apoiado, né, de jogadores experientes com essa possibilidade com esse jogo que ele estreia pela primeira vez como titular. Aí é fundamental, Natália, é fundamental, porque ninguém está pronto para estrear assim dentro de um contexto como esse. Aí, mais uma vez lembrando, né, quando eu estreiei era Fernandão, Klemer e Arley, era um outro Inter com as suas referências também. E isso ajuda demais, né? O menino se sentir bem, é um menino que a gente vê que tem qualidade, mas tem muitos que têm qualidade que não conseguem mostrar e chegar no profissional ter a mesma performance que tinha na base. Inclusive, vamos ter mudanças por aí, Manu? Conta pra gente. Tá saindo o 8, Newton, para a entrada do 7, Felipe Matheus. O Felipe vem voltando de lesão no joelho e está sempre entrando aí na segunda etapa. É a novidade no time do Criciúma. E pelo lado do Internacional, Halper? O Inter voltando nesse momento, mas Eduardo Cudê, como de praxe, não deve fazer alterações no intervalo. É o mesmo Inter da primeira etapa. A gente está vendo aí o Inter saindo, né, subindo as escadas, vindo do vestiário. Tá aí o Bruno Henrique, então, autor do gol, que por enquanto vai dando essa vitória parcial ao Internacional. É bastante frio no sul do país, inclusive aqui em Porto Alegre hoje durante o dia, né? Tava vendo ali no Rio Grande do Sul em si, na verdade, né? Inteiro, no estado. Tava bastante frio ali, menos de 6 graus durante o dia, né? É por isso a gente brincou aqui que esse friozinho não é fácil não, hein, Lozé? O que pintou de foto de lugares do Brasil, principalmente na região sul, claro, com geada, grama branca, hoje nas redes sociais foi absurdo. Aqui a gente está no Rio, sentiu um pouquinho a temperatura baixar, mas obviamente a gente sabe que no sul isso é muito maior. Agora o Dani depois pode dizer pra gente se ele gostava dessa temperatura para jogar futebol, né? Assim, claro que pro cara que tá no banco ali tem que aquecer e tal, joga um cobertorzinho na perna, é duro, mas para quem tá em campo, eu sempre tenho essa curiosidade de saber se o cara prefere um tempo mais ameno, um frio desses, mas aí é só com quem jogou, eu não posso dar essa resposta não, né? Vamos de o árbitro autorizando aqui o segundo tempo. Vamos de bola rolando para os 45 minutos. E aí, Dani, e pra você gostava de jogar no friozinho? Eu gostava, fui criado em Porto Alegre, né, acostumado com o frio, mas assim, um frio suportável, né, porque nessa volta aí do segundo tempo, até aquecer, realmente fica frio, mas já passou, Lozete, agora estabelecido aqui no Nordeste, aqui é difícil, já sinto frio com qualquer coisa, já é frio pra mim também. 25 graus já tá batendo queixo, Dani. Tipo tá de moletom. Tipo isso. É isso, então, os primeiros movimentos, as emoções do segundo tempo. Será que o Criciúma jogando em casa consegue o empate, a virada no placar, ou o Internacional amplia ainda essa conta? Já queriam acionar justamente o Arthur Kaique, ele que está vivendo uma boa fase, mas o árbitro já paralisou o lance. O Arthur ficou no chão. Tem falta a favor do Criciúma. Vamos ver de novo? Tomando um bote ali, né? Um bote sem tempo de bola ali do Rômulo, né? E ficou no chão o Arthur. Cudê discorda, né? Porque não sei se quem tá em casa conseguiu ouvir como a gente aqui no nosso som ambiente. Nada. O técnico nunca concorda. Nunca concorda. É que o Cudê tá aí, ó. Aí hablando, professor. Falta já cobrada pelo Criciúma lá na segunda trave. O toque de cabeça veio por baixo do Tobias Figueiredo. Essa bola fica no Fabrício, ela quicando bem no cantinho ali no ângulo fechado do Fabrício e ele segurando. O Vetão tava na cola, né, do Tobias. Tobias que está de volta para essa partida. Acabou ficando de fora do último confronto por suspensão. Lembrando que o Criciúma vem tentando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Tinha uma boa sequência antes do jogo contra o São Paulo, um empate e 2 vitórias. Um empate contra o Bahia, depois 2 vitórias sobre o Atlético Goianiense e sobre o Botafogo. Inclusive, que o jogo sobre o Atlético Goianiense foi aquele com o Trauco. Tá aqui embaixo da tela, né?
fazendo gol no final da partida depois da expulsão do Ronaldo. De cabeça ali para baixo, essa bola sobra na intermediária ofensiva para o Criciúma. Ai, se atrapalhou ali o Felipe Matheus. Inversão para o lado direito, vem para a ponta direita, a chance da bola no cruzamento, pega na defesa, no meio do caminho. Era para chegar ali no Alano, vai correndo para buscar o René. Se aproxima o Felipe. Bola recuperada, cruzamento para dentro da grande área. O Marcelo Hermes estava por lá, tentando cabeceio. Mateuzinho desequilibrou. Será que chega o Alano? Será que chega o Alano? Proteja. Ah! Tentou proteger para ela não sair. Vamos ver se está tudo certo ali com o Alano. Tá pedindo um tempinho. Caiu meio esquisito, né? Vamos ver de novo? Sensação que ele deu uma pisadinha na bola e aí deu uma torcida. É. Ah, não foi na bola não, foi no gramado mesmo. Talvez onde começa aquela faixa de publicidade ali, o pé direito deu uma virada. É, uma escorregada perigosa, né? Dá uma machucada ali sem querer. Por enquanto ele não tá dentro do gramado não, né? É, isso que eu ia falar, ele deve estar sendo atendido porque a gente não tá na imagem o Alano. Natália. Já chama o Manu porque a jogada vem para a entrada da grande área. Sobra para o Bruno Henrique de novo. Ele arrisca a finalização, ela acaba saindo e tá aí as imagens. Tá recebendo atendimento o Alano, Manu. É, justamente para confirmar, o Alano parece estar chorando bastante, está dando soco assim no gramado, com a mão no tornozelo direito, recebendo atendimento médico, ainda sendo avaliado se vai ter condições de voltar. Começa a levantar agora nesse momento, a gente vai ver se tem condições de voltar ele aí. É, porque olha, ele cai de muito mau jeito depois do escorregão, né? Pé direito, o pé que ele tentou chegar para segurar na jogada, pode ter dado alguma estendida, de repente uma torcida. Enfim, vamos torcer para que não, né? Para que ele se recupere bem. Já voltou. Maravilha, então tá tudo certo com ele aí, ó. E já disputando jogada, o árbitro já paralisou o lance. Ele tá falando, foi na bola, professor. O professor não concordou, ele disse que o lance foi em cima do René. E vendo o Internacional jogando 2 partidas seguidas no Heriberto Wilson, né? A gente chegou a falar sobre isso também, porque agora no dia 26, né? Mandou o jogo no Majestoso contra o Atlético Mineiro. O Atlético ganhou por 2-1 na ocasião. O Inter teve também, pelas suas últimas partidas, o Grenal, né? O Grenal na rodada de número 11. 1-0 a vitória do Inter, também venceu o Corinthians por 1-0. Foi uma sequência de 2 vitórias e vinha inclusive de uma derrota para o Vitória, que nesse momento joga contra o Atlético Paranaense, está empatando em 0-0. Nossa, mas picota esse começo de jogo, professor. Tá falando ali, foi meu erro, foi culpa minha. Mas sabe qual é o problema? Ele fala muito, demora para apitar, dá ritmo no jogo. É. Foi a mesma coisa no começo do primeiro tempo, né? Ficar muito parado. A jogada ali na chance na construção com o Wanderson, e recebe de novo o passe. Circula a jogada com o Thiago Maia, tenta o cruzamento para dentro da área, tira a defesa do Criciúma. Mateuzinho queria deixar o passe e ela chega no René. Vitão. Passe para o Igor Gomes. Passe longo, Alan Patrick tira da marcação, quase perde o domínio, segue com ela. De novo arriscando lá na ponta. Wanderson recupera. Fica pedindo aqui embaixo. O Rodrigo, cruzamento para a área, quase chega no Bruno. De novo, vem a chance da batida, Igor Gomes. E ela subiu e foi embora. E
os jogadores do Internacional vêm reclamando também sobre as marcações ali no gramado. Eles queriam escanteio, né? Eles queriam desvio no chute do Igor Gomes. Perfeito. Tentava sair jogando o Claudinho, essa bola pegou no desvio, saiu pela linha de lateral a favor do Criciúma. Embaixo livre de marcação, o Trauco vai apontando para onde passar, agora ele dá espaço do lado esquerdo. A bola vai um pouco mais à frente com o Marcelo Hermes. Fica ali bem no limite da linha, dando condição de passe. Aponta para o outro lado Barreto. Felipe Matheus no meio da marcação aqui de dois jogadores, acompanhado pelo Thiago Maia mais especificamente. Vinha dividida, essa bola fica boa para o passe para o Alano. Recebeu o Alano para o Arthur. Kaique dá um pequeno toque nela e ela se perde pela linha de fundo. Parece ter tido um desvio no meio do caminho. E agora a reclamação é inversa, né? Aquela hora eles falaram, teve um toque. Agora eles estão falando, não teve toque. Vamos ver. Ela pegou no Vitão ali, né? Pegou. Essa pegou claramente. A outra eu fiquei com a sensação que pegou também. Acho que os jogadores tinham razão. Escanteio cobrado, rasteirinho. Jogada vem pro Felipe. Ele recebeu, vai daí, Felipe espalma o goleiro e foi pro chão. E sentiu o Fabrício, hein? Vamos ver. De novo, Felipe. E aí o Fabrício para fazer uma grande defesa numa ponte. Pegou um desvio no meio do caminho também, acompanhou bem demais a trajetória da jogada ali o Fabrício, porque numa dessas podia ter complicado o goleiro, né? Talvez saltava um pouquinho mais curto, mas não, ó. Ele foi certeiro no lance. Dá aquela esfriadola no jogo também, né? Depois dessa queda. Natália. Vai dar informação. Vou com o Bruno Halper primeiro, Dani. Vamos lá, Bruno. Não, eu ia dizer, Natália, que esse começo promissor do goleiro Fabrício com a camisa do Inter já faz a direção analisar uma renovação de contrato. Aos 38 anos, o arqueiro está tendo a principal oportunidade da carreira. Vem dando boa resposta, 7 partidas, apenas 4 gols sofridos. O vínculo atual do Fabrício vai até dezembro. Toda a experiência do goleiro que realmente vai fazendo parte desse sistema defensivo do Internacional que, principalmente no Campeonato Brasileiro, é o que a gente falou, né? São 7 gols marcados, aliás, são 8 gols marcados, já atualizando com esse gol de hoje, mas só apenas 2 gols sofridos, né? Pouquíssimo. Realmente muito bem defensivamente o Inter. Inclusive, ó, tem jogo lá na Série B, tem clássico no segundo tempo, Gé empatando para a Ponte. Guarani 1, Ponte Preta também 1. O derby campineiro tá lá também rolando. Você pode acompanhar a partida. Marcelo Hermes levantou para dentro da área. Subiu, sobrou. Claudinho bateu e ela pega em cima da defesa. Aí Mateuzinho, chance do cruzamento. Marcelo Hermes. E essa protege a defesa do Inter. E ela saiu pela linha de fundo. Tá no coração, tá no Sport TV. Claro, com a Claro, você se conecta mais com o que ama. O passe ali pra frente era na direção do Alano. Vamos ver, voltou pra defesa. Bruno. Acabou escapando ali pelo meio. A chance do passe na ponta direita era para o Bruno Henrique. Vai dividindo. O Igor Gomes. Passe para frente. Bruno Henrique. Na entrada da grande área. Quase chegando ali no Alan Patrick.
passe do Rômulo pela ponta. E o Alan fica ali apontando. Organiza de um lado para o outro. Deixa eu só fazer uma correção, né? 7 gols sofridos do Inter e agora o saldo de gols chegando a 9, né? Chegando a 2, que eu tinha falado de 2. Então o saldo de gols que vai para 2 do Inter. Que estava em 2. Então só para fazer a devida correção, né? Vai voltando tudo de novo, recomeça a jogada lá no Gustavo. Natália. Tendo um pouco de dificuldades nesse começo de primeiro tempo para infiltração de marcação. O Inter estava ali circulando bastante. Diga, Manu. Aproveitar que o jogo está mais parado para atualizar que o Criciúma já está de olho no mercado que vai abrir agora dia 10. Segue daí. Quer que o passe é para o Alano e veio o bote por baixo. Vamos ver. A jogada vai rapidamente, prontamente ser recuperada pelo Marcelo Hermes. Ele tem pressa para receber de volta entre ele e o Trauco. De novo, Trauco para trás. E já chama o Manu para completar a informação. A gente acompanha a inversão do lance. Levantando os braços aqui, o Trauco pedindo, né? Livre, livre, livre. E a bola levantada para o Marcelo Hermes, dentro da grande área. Ele cabeceia, era na direção do Alano. E ela vai se perdendo pela linha de fundo. Por favor, Manu. Para completar a informação, o Tigre já está de olho no mercado, porque a diretoria Carvoeira busca especialmente 4 atletas aí para chegar nesse meio de ano. Um lateral direito, um meia atacante, um centroavante e mais um volante. Então a expectativa é que 4 jogadores cheguem agora nessa janela que vai abrir dia 10. E vamos esperar que nessa janela muita movimentação deva acontecer aí nos jogos, né? Nos times, quer dizer. Cartão amarelo para o Bruno Henrique. Tem cartão vermelho do lado de fora do gramado. Me parece que para o Gandula, né? Depois a Manu e o Bruno, se puderem confirmar, mas me parece que foi pro Gandula mesmo, né? Parecia alguém do Internacional, na verdade, pelo agasalho, né? Pela roupa. Isso que eu fiquei na dúvida, porque o agasalho me diz outra coisa, mas a posição ali no gramado, né? O que ele estava fazendo ali? Talvez justamente por estar ali ele tenha sido expulso. O agasalho é do Inter mesmo. Então o Bruno depois confirma pra gente. Passe aqui pro lado direito pro Igor Gomes. Passe cortado pelo Rômulo. Passe pro meio, essa bola vai chegando, o Thiago Maia, abertura do lance, o passe. Dominado pelo Luca Drummond, ele recebe com Bruno Henrique, ó, fica ali do ladinho. Fica dando opção. O Igor já aparece. Analisa suas opções do Internacional. 16 minutos. Criciúma tentando brigar pelos botes. Chegava ali o Alano, tem dobra de marcação com o Felipe. Vinha pra cima o Claudinho, vai voltando a posição dentro da grande área. E ele foi muito bem na trajetória. Aparece Mateuzinho pra fazer o corte. E olha que boa recuperação do Igor Gomes. Bruno Henrique, o autor do gol por enquanto, dando esse 1-0, ele vai brigando, tenta um segundo bote. Opa! E o árbitro já paralisa o lance ali do Alan Patrick. A reclamação do Criciúma, eles queriam que o árbitro deixasse seguir, né? Natália. Vai lá, Bruno. Confirmando só o cartão vermelho, foi para o Reginaldo Menezes, o massagista colorado, já deixou o gramado.
E sigo com a mesma pergunta na cabeça. O que o massagista do Internacional estava fazendo ali? Ô, Natália, às vezes vai dar um migué ali, né? O treinador pede para passar uma informação, para levar alguma coisa para o goleiro ali, pelo posicionamento que ele estava. Às vezes pode ter sido alguma coisa parecida com isso, né? E não passou despercebido pelos olhares do Wagner do Nascimento Magalhães, né? Agora tem dois jogadores no Inter que tem uma movimentação hoje muito inteligente. Um é o Thiago Maia, Nath. O Kudê não gosta de ter dois volantes alinhados, né? Nem na marcação e principalmente na criação. Então o Thiago Maia, que normalmente joga ali como um primeiro homem de meio campo, hoje fazendo um pouco uma função mais adiantada, oferecendo como parede ali atrás dos volantes, entre os volantes e os zagueiros, para acionar um jogador que possa vir de frente, pressionando a saída de bola do Criciúma. E o outro é o Luca, que surpreende ainda mais pela juventude, pela entrada recente dele no time, mas entendendo que ele não tem que ser um centroavante referência o tempo todo. Ele sai da área, abre a jogada pela lateral, permite o espaço de infiltração do Wanderson, do Alan Patrick. Então, apesar de todos os desfalques, o Inter consegue manter nas fases ofensiva e defensiva um pouquinho da identidade que é a cara do seu treinador. Vamos ver o cruzamento de bola para dentro da área, o toque de cabeça! A gente fala de Marcelo Hermes e de novo ele estava lá, dentro da grande área. Outra chance do Criciúma passando por ele. E ele cabeceou, essa bola pegou uma curva. E se não fosse essa curva, era caixa, hein? Porque, olha, não ia chegar o Fabrício. Pega de surpresa, essa bola no peixinho do Marcelo Hermes acaba saindo. 19 minutos de jogo. A reclamação ali da saída do Fabrício é que tinha um Alano muito próximo, né? Da saída da entrada da grande área. Ou saída, depende. Natália. Diga, Alper. Confirmando só o cartão amarelo, não foi para o Bruno Henrique, foi para o Wanderson, camisa 11. Maravilha. Também mostramos agora há pouco aqui no nosso crédito da transmissão, esse cartão amarelo confirmando o cartão do Wanderson. Fazendo o giro aí o Bruno Henrique. Vai olhando para os lados. Passe para frente com o Igor Gomes. Ele faz aquele break com bastante velocidade ali no lance, ainda volta e recupera. Jogada ali por dentro. Apareceu bem o Barreto, recupera. Criciúma com esse resultado, nesse momento na 15ª colocação. São 12 pontos em 11 jogos. 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. São 17 gols marcados, com esse 19 sofridos. Já alcançando a marca dos 20 minutos. Vamos ter 2 mudanças do lado do Criciúma, então. Manuela Silva. Natália, a gente confirma. Isso, a gente confirma as mudanças no Criciúma. Tá saindo o 11 Bolassi, tá entrando o 11 Bolassi para a saída do 2 Alano e também entra o 23 Éder para a saída do 14 Miguel Trauco. Então toda a experiência de um jogador super longevo que é o Éder. E tá tomando cartão amarelo já logo de cara? Tá dizendo que ele entrou antes do jogador sair, só pode ser por isso, né? Não tem outra explicação. Eu tava aqui anotando as mudanças e quando eu olhei, tava tomando amarelo já o Éder? É a mesma coisa aqui, mas a única coisa que pode ter acontecido é isso, ele ter entrado antes do Trauco ter saído. Bom, vamos ver a jogada aqui, a matada no peito. Acabou de entrar o Bolassi, arrisca a primeira na canhota, ela pega o desvio. E olha o Tigrão ali no fundo, ó, chamando a galera porque tem escanteio. E o Hermes agora é lateral mesmo, né? Porque o Trauco sai e ele vai ficar com uma posição mais fixa dentro do jogo. Veremos, 07. Vamos ver. É o que diz a teoria. Então, cartão amarelo para o Éder confirmado. Também vem Hermes no cruzamento, na bola no escanteio. Essa fica para a defesa, depois volta para o Mateuzinho. E ele adianta. Marcelo Hermes, bola rasteira. Na entrada da grande área, Bolassi. E essa pega ali em cima da defesa. Eles queriam um toque no braço. Todo o time do Inter diz que não. São 22 minutos. Vamos ver. Bola levantada. Subiu para tentar tirar ali na defesa o Igor Gomes. Quem sabe a chance do contra-ataque. Luca Drummond abre o passe. De volta entre ele e Bruno Henrique.
Bruno Henrique passa por ele, inverte a jogada com o Wanderson. Aproxima, Thiago Maia. Devolve ali Alan Patrick. Ali nessa ponta esquerda, Alan Patrick, o Wanderson na entrada da área. Nesse momento o Inter, com essa vitória parcial, chegando aos 20 pontos em 7º lugar. Aliás, em 6º lugar, né? Ultrapassando o Cruzeiro. Até então. 20 pontos. Com esse resultado vai chegando a 6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. São 10 gols marcados, 7 sofridos. O saldo vai para 3. Passe de bola saindo ali pela linha de lateral. O arremesso a favor do Colorado. Matada no peito, a condução, a jogada interessante, vai dando ali opção de passe. O Igor Gomes, levantamento para dentro da área, ela passa direto pelo Alan Patrick, que tá no coração, tá no Sport TV. Nova Fiat Titano, a maior caçamba da categoria. Opa, tem bolinha porque tem gol. Fabrício Bruno fazendo 2-1 para o Flamengo. Por isso, justamente, né? O Cruzeiro baixa uma posição pela derrota, estava empatando. E o Internacional sobe uma posição. Mas agora fica a 7 da liderança com 2 jogos a menos, né? Seriam isso. 5 com o empate. Tem muita coisa para acontecer nesse Campeonato Brasileiro ainda, né? Natália, sobre as mudanças do Criciúma, mudanças importantes, né? Significativas, torna o time bem mais ofensivo. Por mais que a gente tenha falado que o Marcelo Hermes vai ser mais lateral e ele já está ali, né? Até brinquei com o Losetti, né? Do que esperar, mas ele já está mais posicionado. Continua tentando chegar à frente, mas não daquela maneira, daquela surpresa que tinha. Confirma as alterações aí, depois eu falo já. Bruno Halper. Vamos nessa então, gente. Tá saindo o Thiago Maia com a 29, entrando o Arangues, camisa 20. E lá no ataque tá deixando o campo o Luca Drummond, 48, para a entrada do Johan, camisa 7. Só para finalizar, Natália. Sim, por favor. O Criciúma ele ganha agora com mais presença de área, né? O Éder se junta ao Arthur Kaique, continua com a velocidade, né, que era do Alano pela direita, com o Bolassi pela esquerda. E o Felipe Matheus, que já tinha entrado, um jogador que tem chute de fora da área, que tem mais presença no ataque. O Criciúma tentando aí empatar o jogo. E o Inter também fazendo mudanças. O Thiago Maia foi realmente muito bem no jogo, né? Assim como o Luca Drummond. Mas o Inter precisa, né, manter essa intensidade. O Arangues é um jogador de menos intensidade de marcação, mas de ótimo trato com a bola. Nesse momento pode ser importante. E o Johan, né, um jogador que não vem entrando bem, mesmo nas oportunidades, né, que tem saído jogando, não vem conseguindo jogar muito bem. É mais uma oportunidade aí, né, num cenário um pouco mais favorável, mas também, né, fora de posição, jogando praticamente como um atacante, tentando suprir essas ausências aí dos jogadores que estão fora. É isso, né? Pensando, mexendo nas suas peças, o Kudê, com o que ele tem à disposição na partida. É aquilo que a gente falou, né? Um jogo de muitos desfalques, de ter que se adaptar o Internacional. Dos dois lados, jogadores servindo suas seleções na Copa América. A gente chegou a falar sobre já completo, porque vem o Éder. Eita, acabou escorregando ali, ele queria puxar na marcação. Proteção vinha pra cima também o Igor Gomes, aí aparece o Bolassi. Aquele jeito do Bolassi de ser, né? Jogada com o Mateuzinho, aproxima Arthur Kaique, serve na entrada da área, um bom passe. Éder faz o giro, arrisca a batida, Fabrício! De novo o goleiro fazendo uma defesa importantíssima no jogo. Olha a movimentação corporal do goleiro para conseguir elevar a mão. Olha isso, de mão trocada, ele cai girando. Ponta de dedo, ponta de luva, baita intervenção do Fabrício no lance.
Mateuzinho. Bola para a segunda trave, a dividida de cabeça, ela acaba saindo pela linha de fundo. Olha, o Fabrício tem salvado muito o Internacional nesse segundo tempo, hein, Losetti? Ele vem muito bem desde que entrou no gol do Inter. É o quarto goleiro do Inter a jogar esse ano, né? O Inter começou com o Ivan, ele teve uma lesão, o Antony assumiu a posição, o Rocher, que é o titular, voltou, foi para a seleção, chegou o Fabrício e ele tá, assim, deixando a torcida tranquila em relação ao Rocher enquanto está na seleção uruguaia. Mas quero destacar também o chute do Éder, que era uma bola difícil, ele tinha pouco espaço, ela estava abrindo cada vez mais e a bola ia entrar, cara. Uma bola de gol, foi uma defesaça, porque foi um chute muito bonito também do Éder, que é muito experiente, já jogou Eurocopa pela seleção da Itália, enfim, tem muita bagagem. É brasileiro, mas é ítalo brasileiro. É isso. E tá sentindo aqui o Marcelo Hermes, hein? Ali no corredor. Vamos ver se daqui a pouco ele fica de pé. Ou se o árbitro para. A bola ia saindo a linha de lateral, tá reclamando a beça ali o Felipe Mateus, hein? A minha impressão é que a reclamação do Felipe Mateus é justamente por conta do Hermes que ficou ali atrás, hein? Enquanto isso, vem o Bolassi costurando. Passe com o Mateuzinho, lado direito. O Bolassi já vai aparecendo ali para dar o suporte. Ele vem de longe, desce o pé Bolassi. Ela se perde pela linha de fundo. Natia, 25 segundos, a Conmebol publicou a escalação do Equador para o jogo de hoje contra o México, com o Ener Valencia como titular. Ele volta depois da suspensão, né, expulso na primeira rodada. Então, mais um motivo para o torcedor do Inter não mudar de canal, não desligar a televisão, não sair da frente da TV ou do seu celular, do seu computador, do seu tablet, a hora que acabar o jogo. E vamos ter jogadores, como eu falei, né, das duas seleções. A gente já chegou a pontuar que o Wilker Angel também, né, joga pela Venezuela. Sim. É que esse já está garantido na próxima fase, né? E não deve ser... Bom, não sei como a Venezuela vai jogar hoje, mas ele não é titular habitualmente do time. A zaga é o Ferrarese do São Paulo e o Osório. Vamos ver se o Wilker Angel, que entra muitas vezes, entrou na última partida, tem chance desde o início. É isso, então, de um lado já classificado, sabendo o Criciúma que fica mais alguns dias sem o Angel, e do outro lado o Internacional descobre mais quanto tempo também fica sem o Ener Valencia nesse dia de hoje. Só atuou 20 minutos, foi expulso no primeiro jogo lá na primeira rodada e cumpriu suspensão. Tá de volta, então vamos nessa, 30 minutos, cruzamento. Essa bola pegou um desvio, vai ter escanteio, Tigre. Aí dentro da grande área, Bolassi. A gente falou de jogador que atuou fora do Brasil, né? Uma passagem no futebol inglês, inclusive com vários videozinhos, as montagens da galera mostrando as habilidades de Bolassi, como um bom driblador que é. Levantamento lá para a segunda trave, a bola subindo e ficando nas mãos do Fabrício, tá no coração, tá no Sport TV. Sporting Bet, entra confiante no jogo e faz um Sporting Bet aí. E o jogo entre México e Equador é o jogo da sequência, né? Assim que acabar Criciúma Internacional, você já segue com a gente. Jogada fazendo o giro ali, procurando a opção Wanderson. Aparece na entrada da grande área, não consegue segurar o Bruno Henrique. Essa bola sobra na direção do Igor Gomes. O árbitro já está paralisando, marcando ali a falta de ataque. Opa! Tem que tá cartão ali, hein? Não fuja de mim. Pro Igor Gomes? Parece que foi para ele, Halper. Depois, se puder, confirma pra gente também. Passa ali para trás, essa jogada no Rodrigo. Aí aparece ali o Arthur Kaique. Não conseguindo a roubada ainda, o Criciúma aparece, faz a pressão, 2 jogadores na marcação.
Natália. A gente está revendo ali o lance e reclamação de toque no braço. Pois não. Confirmado o cartão para o Igor Gomes, dos pendurados do Inter em campo, Arangues e Bruno Henrique. Então, é sempre aquele momento de atenção, né? Sobre quem está amarelado, sobre quem está pendurado. Então, o Igor Gomes não estava pendurado no jogo. E a batida vai se perdendo pela linha de fundo. Ela vai para tiro de meta, fica só na cobrança ali. Rapidamente tinha pressa o Gustavo, né? Pressa o Gustavo. Já na reposição. Bolassi. A inversão lá pro lado de campo, pro lado direito na ponta, cabeceio na escorada para trás. Mateuzinho protegeu, Mateuzinho, a batida pelo alto. Mais uma vez aparece ali o Rodrigo. Passe de pé em pé, a tentativa na troca de passes para chegar na entrada da grande área, 33 minutos. Chegando o Marcelo Hermes, ele fica de costas para a marcação e segue percorrendo todo o gramado. Tá aí o Bolassi, deu aquela hesitada, parecia que ele ia daí mesmo, cruzamento para dentro da área, deixa passar Arthur, a sobra, gol do Criciúma! Claudinho aparece dentro da grande área. O Bolassi entrou agora há pouco. Ele cruzando para dentro da área, o Arthur Kaique inteligentemente. E não é só de boa fase, de convertendo gols, é também de essa que passa por ele. Tem do lado, o outro lado. Para finalizar da bola chapada de perna direita. Ela pegou um desviozinho no Arthur Kaique, né? Sem querer, ele deixa um passe, uma assistência para mandar para o fundo do gol. Claudinho aparecendo nessa lateral direita e dessa vez é ele quem balança as redes e fazendo uma fusão à la Dragon Ball Z. Professora, anota lá que é dele, para fazer explodir o torcedor carvoeiro. Tá tudo igual no Majestoso, Losetti. O Dani tinha falado sobre como o Criciúma ficou mais ofensivo com as mudanças e parte disso é transformar o Claudinho de vez no cara que ataca pela direita. Ele é um ponta quando o Criciúma tem a bola, ele é um jogador ofensivo, muitas vezes ele atua inclusive na segunda linha, agora ele vem da lateral. A profundidade dos dois lados é dada pelo Bolassi, que cruzou, e pelo Claudinho, que finalizou. Vai, Nath. Vamos dali porque o Alan Patrick tenta fazer o passe lá na frente, acabou voltando. Bola recuperada pela defesa do Internacional. Tem a chance de partir para o ataque. Recebe ali o Bruno. Fazendo giro Arangues. E ele fica ali prensado também na dobra da marcação com o Johan. Bolassi. E ele adiantou cheio de estilo. Bolassi corta por dentro, é rápido, pedala. Tentou o passe, petecou demais e acabou não chegando no Mateuzinho. Bruno Henrique na inversão. A descida para o campo de ataque do Inter. É o Colorado para tentar dar resposta depois do gol do Criciúma. E de roubada em roubada, a chance do contra-ataque interceptada pelo Fernando. Já vou chamar Manu, passe ali na direção, Bolassi tentou o bote. Com o Igor Gomes, tentou um cruzamento ali, o Peixinho, não chegou em ninguém, né? Mas o giro, o Mateuzinho vai embora, o árbitro manda seguir. Olha o passe no corredor. Vai correndo pelo meio ali o Arthur. Chegando com ele também o Éder. E para ninguém ficou, para a defesa do Internacional. Manu chamou. Para trazer informação, esse é o 4º gol do Claudinho nessa temporada. Ele que retornou à titularidade hoje, depois de ficar os últimos 3 jogos do banco de reservas. Entrando só na segunda etapa, é cria da base carvoeira, então chega aí o seu 4º gol na temporada de 2024. E que momento para ele balançar as redes, né? Esse empate nesse segundo tempo. Inclusive, Losetti, você falava, né? Enquanto a gente teve essa troca de contra-ataques, inclusive a tabela de classificação também
tá bastante móvel justamente pelos resultados que acontecem ao mesmo tempo. Não, mas era sobre a quantidade de jogadores que o Criciúma tinha atacando, né? Que você tem o Bolassi atacando pela esquerda, o Claudinho pela direita, tem muita gente chegando por dentro. O Felipe Mateus sai da direita, abre esse corredor pro Claudinho. Tem o Éder, tem o Arthur Kaique, tem o Mateuzinho chegando. Então é muito difícil se defender quando você tem um time que está agredindo como o Criciúma nesse segundo tempo a partir das substituições. E o passe ali do Alan Patrick, será que chega? Não, tira, rasga a defesa. Bola mais uma vez é com o Arangues. René daquela hesitada, fica também ali mais pelo meio. O Alan Patrick, o Johan dentro da grande área. Alan Patrick serviu o passe no trabalho em pé, a batida pelo Wanderson, vai pro Gustavo. E com esse resultado, o empate, né, a gente vê que pro Criciúma, saindo da 15ª colocação, subindo para 13º, e o Internacional cai de 6º para 10º. Mais tumultuada a parte de baixo, a segunda metade da tabela, né, aquela meiuca da segunda metade. E já a meiuca da primeira metade é mais móvel. Torcedor do Criciúma tá como, né? Elevo o volume nas arquibancadas. O passe é pro Marcelo Hermes. Cruzamento. Quem tira é o Vitão. E segurou o Bruno Henrique. Não deixa ela sair. Dá o último toque o Marcelo Hermes. Tá no coração, tá no Sport TV. Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Opa, tem bolinha, é porque tem gol, hein? E o Atlético Paranaense abre o placar sobre o Vitória com Julimar. Jogada do lado esquerdo tem Éder para passar da marcação. Éder, o passe dentro da área na direção do Vitão, né, que tirou. Aí a defesa do Inter para partir em contra-ataque. Aí só confirmando o placar, né? Vitória 0, Atlético Paranaense 1 com o Julimar. Jogo no segundo tempo. Ô, Natália, e mostra bem o que a gente estava falando da gestão de grupo do Tencati, né? Ele soube, né, entendeu o momento, fez as trocas boas, mas tu vê, ele deixa, né, o Bolassi, que é um jogador, o Bolassi e o Éder, que tem capacidade, o Felipe Mateus, de serem jogadores, de saírem... Segue aí. E olha a roubada do Arthur. Eita! Que esse bate-rebate aí dá um cartão amarelo ao René. Falta a favor do Criciúma. Quer completar antes da falta, Dani? Não, sobre a gestão de grupo, né? Ele deixa o Bolassi, o Éder, o Felipe Mateus no banco, que são jogadores que têm capacidade de serem titulares nesse time do Criciúma. Ele entende que precisa desses jogadores no momento do jogo, coloca e faz a diferença, com mais jogadores na área, com o Bolassi sendo individualista, né? E conseguindo uma jogada aqui pelo lado esquerdo, né? Mostra esse grupo do Criciúma, que não tem tantos jogadores, mas que o treinador entende muito bem como funciona e as trocas necessárias que precisam ser feitas. Pois é, e coloca o Criciúma 100% no jogo, com a possibilidade de uma virada no placar. Por isso a gente vê ali torcedores com a mola no pé, né? Pulando bastante atrás do gol. Vamos ver se essa vai ficar para o Hermes de novo. Ele sempre posicionado para as cobranças. Ele com o Felipe Mateus ali na cobrança da falta. Arthur Kaique dentro da área. Vamos ver, fica pro Felipe, ele levanta na segunda trave, passa por todo mundo e se perde pela linha de fundo. 2 jogos às 9 horas da noite. Jamaica e Venezuela, com um pré-jogo no Sport TV 2 a partir das 8h45. E depois, na sequência do nosso jogo aqui, a partir das 8h30, tem o pré de México e Equador. E temos mudanças para os dois lados. Quem vai primeiro, Manu ou Bruno Halper? Vou seguir aqui primeiro. Mateuzinho tá saindo com a 17 para a entrada do 5, Igor Meritão. Já no Inter tá saindo Bruno Henrique com a 8, entrando o garoto Gustavo Prado com a 47, um dos promissores aí da base colorada. Então mais uma oportunidade ao Gustavo Prado. O Igor Meritão era uma das possibilidades de jogador para iniciar
de forma como titular, né, no elenco do Criciúma. Optou o Tencate por não começar com ele no jogo. Por isso, vem aí o Igor Meritão agora, 42 minutos, essas duas mudanças, uma de cada lado. Vamos ver o ataque do Criciúma e a gente já fala sobre elas. Porque o passe nesse corredor do lado direito, a chance do cruzamento, viajando para dentro da área, para tentar chegar justamente o Igor Meritão. Quem sabe para partir no contra-ataque o Inter tem pressa para o lado direito. Bom corte do Gustavo Prado, mas aí depois sofreu um bote na sequência. Já vemos aí o primeiro toque na bola dos dois lados, né? Tanto do Meritão quanto do Gustavo. E as mexidas, Losetti? A essa altura, Nath, o jogador que sai tem muito a ver com cansaço. O Mateuzinho estava pregado. Escolhe o Meritão, que é um pouco mais defensivo, mas equilibra melhor o time, porque já vinha com muitos jogadores de meio para frente. Vamos ver se chega ali no Arangues e protegendo a defesa para ganhar o tiro de meta, Losetti. Ele coloca o Meritão para equilibrar um pouquinho esse meio campo, para ter um pouco de sustentação também no final, mas continua com o time ofensivo. E o Inter, eu acho que o Gustavo Prado é para tentar devolver um pouquinho de um ritmo mais rápido. O Inter perdeu muita intensidade quando entraram o Arangues e o Johan. São mudanças que fazem sentido se você tem a posse de bola, porque eles vão cuidar bem, eles vão preservar, vão controlar. Se você não tem, se a bola está com o adversário, você precisa de jogadores de mais transição. O Gustavo é. E ele fica aqui nesse corredor, inclusive, fazendo essa marcação, ó. Vem para cima do Hermes. Proteção, Bolassi dá combate. E foi bem, olha a inversão. E ele rápido já parte lá pelo meio. Enquanto isso, a jogada se desenvolve do lado direito. Passe é para o Felipe Matheus. Ele recebendo a chance do cruzamento. Vai para as mãos do Fabrício. E vinha descendo com ele justamente o Claudinho, o autor do gol. Fez ali o primeiro passe. 1-1 por enquanto, 44. E daqui a pouquinho tem confirmação de acréscimos. Vamos ver quanto tempo vamos à frente. Passe pelo lado direito, a descida com o capitão Alan Patrick, Gustavo Prado. Ele olha por dentro, devolve para o Alan, recebeu, bateu cruzado e vinha ali atrás o Wanderson, ela vai passando. Reta final de segundo tempo, hein, Dani? O jogo é lá e cá. Jogo lá e cá, o Criciúma conseguiu o empate, mas eu gostei, a gente está vendo aí o replay, mas eu gostei das escolhas dos dois treinadores de como as equipes se portaram, né? O Inter cheio de desfalques, o Kudê, ele posiciona, dá um equilíbrio para a equipe, colocando o Thiago Maia, o Bruno Henrique, o Rômulo para dar essa sustentação, pressionar um pouco mais a saída de bola, foi assim que saiu o gol e as melhores chances do Inter. E o Inter melhor no jogo e aí o Criciúma muda, né? O Tencate, ele coloca velocidade, coloca mais jogadores de frente, aciona Éder, aciona Bolassi e consegue chegar aí também ao empate através de uma jogada individual, depois um cruzamento. Então gostei aí dos dois treinadores, né? Um jogo que foi muito movimentado e aí ainda podemos esperar alguma coisa aí desse final, né, Natália? Ainda tem um tempinho nesses acréscimos. Mais 5, então tem bastante tempo. Pode sair um gol nesse meio tempo, quem sabe até 2. Mais 5 minutos. Só finalizando, Natália, assim como o Losetti, não gostei das alterações que o Kudê fez. Acho que ele entrou bem no jogo, mas não gostei porque perdeu realmente intensidade. E o Inter acabou cedendo esse espaço e esse campo para o Criciúma. E vai tentando correr atrás do prejuízo depois desse empate no segundo tempo, né? Vem pra cima ali com o Fernando, fez o passe na frente, o Criciúma se fecha, lado esquerdo tem possibilidade, quem sabe, essa bola viajando pra área. Aí, ó, e ela sobe o mergulho da defesa. Tá com o futevôlei ali em dia o Rômulo, deixadinha de ombro. Toque por baixo, o Johan chegou, protege, domina, quem sabe o cruzamento, e ela era na direção do Alan Patrick, mas acabou indo direto para fora. Vai dar mais uma última cartada por aí o Cláudio Tencate, né, Manu? É isso, tá saindo o 45, Arthur Kaique para a entrada do 21, João Carlos, cria da base Carvoeira também. Então vem mais uma mexida do Cláudio Tencate. O Arthur Kaique
nessa partida, apesar de não ter balançado as redes, deixou uma assistência meio que sem querer, mas foi uma assistência, né? Aquele último toque ali fez com que o Claudinho chegasse no gol. É, mais ou menos, né? Não foi um grande jogo do Arthur, mas ele é muito lutador, né? Assim, ele procura o espaço o tempo inteiro, não se contenta quando não recebe a bola, ajudou a marcar um pouco a saída do Inter, não o zagueiro, mas o passe para o volante, né? Ele teve um papel importante, só não conseguiu fazer o gol, mas sim, vai consolidando o seu espaço num elenco que tem bons jogadores. E é sobre isso que a gente fala, porque vem chegando de novo Claudinho, vinha do lado direito. Essa bola sobrou, ficou fácil ali para tirar o Fabrício. O tempo vai apertando, já vamos a quase 48 e por isso vai buscar o contra-ataque de novo o Inter. Para tentar retomar a frente do placar e buscar a vitória do Majestoso. Lado esquerdo tem cruzamento, bola viajando e era pro Rômulo. E ela sobrou. Alan Patrick recebeu, serve o passe, Gustavo vem prensado pelo Marcelo Hermes. E ele briga, chega, protege, tem Bolácia também nessa outra sobra. Vai embora, para tirar ali o Gustavo, bola cavada, para dentro da área, tirou no cabeceio Claudinho. Em contrapartida, que partidaça que faz o Marcelo Hermes e é claro o Claudinho também. Não, eu ia destacar o Hermes aos 48 do segundo tempo, depois de tudo que ele correu cortando esse cruzamento do Gustavo Prado. Tem que dar um abraço forte nele, não muito forte, senão ele desaba depois que acabar o jogo, mas tem que dar um abraço no cara. Tomou um cartão amarelo lá no começo do jogo, tá segurando também esse amarelo aí com muita tranquilidade, né, em cima dos lances, sem causar mais perigos. Escanteio já autorizado a favor do Inter, bola na primeira trave, o último desvio, tinham 2 jogadores na marcação. Para que não fosse para finalização ali o Fernando. Ele também tá dando aquele ajuste ali nos meiões, arrumando a sua caneleira. 49, estamos chegando ao último minuto, entrando no último minuto do jogo. Alan Patrick de novo, na cobrança do escanteio, ela vem para a primeira trave. E olha quem tava lá, né? Marcelo Hermes, a chance do contra-ataque. Essa bola espirrou e ficou para o Inter. 30 segundos para o tempo dado pela arbitragem de acréscimos. Pode ser o último momento ali para aproveitar com o René. Tem que se segurar o Criciúma. Falta a favor do Inter. Pode e deve ser o último lance. Esse resultado para o Internacional. Vamos ter mais um, né? Aí, Neymar. Mais um. Perfeito. Confirma para a gente a Manu. Para o Criciúma esse 1-1. Claro, não é aquilo que queria, né? Mas sobe 2 posições. Para o Inter acaba caindo para 10º. A situação era melhor quando subia para 5º lugar. Nesse momento, 5º lugar é do Atlético, que com o gol do Julimar ultrapassa o Cruzeiro e o São Paulo. O Cruzeiro vai perdendo para o Flamengo por 2-1. O Flamengo segue líder. 50 minutos. Pode e deve ser a última bola do jogo. Tem que aproveitar. Alan Patrick na cobrança. Tentava subir o Vitão. Essa ainda para o Gustavo Prado. Brigou e apareceu no meio do caminho. Claudinho despacha lá para longe. Vamos chegando aos 51 minutos. Ela vai para os pés do Fabrício. E ele manda de volta lá para o campo de ataque colorado.